lá, uma menina de 16 anos, eu acho. Ah, é? É, Por que tu começou a seguir ela? eu só segui ela. Ela me seguiu, eu segui daí follow back. Ah, e por que tu chamou ela de safada? Porque ela Parece que aquela história envolvendo o Titã acabou ganhando mais um capítulo, já que alguns portais de notícia divulgaram uns dias atrás que a Polícia Civil de São Paulo recebeu denúncias de pelo menos 3 mulheres envolvendo possíveis crimes sexuais ligados ao jogador, incluindo a garota de 16 anos que a gente já havia comentado antes. Isso que vocês acabaram de ouvir no começo do vídeo foi uma gravação da época em que a namorada dele descobriu que isso tudo tinha acontecido, quando chegou até ela, as mensagens que eles haviam trocado. E entre outras coisas que eu também já vou comentar, como o pronunciamento dele, e também a PEN retirando o cara de vez do time com um pronunciamento enorme, também explicando por que não fizeram isso antes. Ou seja, aquela polêmica que já tava num nível bizarro acabou ficando ainda pior. Mas pra quem caiu aqui de paraquedas e não faz ideia de quem é o Titã ou de como essa história começou, eu acho mais do que justo voltar um pouco no tempo e explicar quem é o cara e algumas polêmicas que já tinham rolado envolvendo o nome dele. Até porque no meu último vídeo mesmo, falando sobre esse caso, eu também senti que eu dei uma enrolada e não consegui apresentar direito quem o cara era. Então, em resumo, o Titã é um pro player de LoL que começou a carreira bem cedo no cenário competitivo. Lá em 2017 ele começou a jogar pelo time da Kabum e já naquela época ele chamava bastante atenção porque ele tinha ali seus 17, 18 anos e mesmo assim já apresentava um desempenho bem sólido dentro do jogo. Em 2018 ele conseguiu ganhar 2 splits do CBLOL, que é basicamente o maior campeonato brasileiro de LoL, o oficial daqui pelo menos, e isso só reforçava ainda mais o ponto de que o cara jogava muito pra idade dele. E daí pra frente o cara só foi evoluindo cada vez mais, visto como referência de AD Carry, até porque realmente o cara joga muito. Eu não vou lembrar exatamente da ordem das polêmicas ou falar exatamente todas elas uma por uma, eu vou só mencionar aquelas que eu lembro de cabeça. Em 2021 rolou uma polêmica envolvendo o nome do Titã, completamente do nada, onde uma mulher apareceu dizendo que ele era pai do filho dela, e incrivelmente isso era verdade. O Titã disse que tinha saído só uma vez com ela e não sabia que ela tinha um namorado, e depois de um tempo ela entrou em contato com ele dizendo que provavelmente ele poderia ser o pai da criança. Aconteceu um teste de DNA que confirmou essa dúvida, o filho realmente é do Titã, e com isso ele resolveu ajudar a cuidar da filha dele como podia. Então mó confusão, no fim das contas nem ganhou tanta relevância e foi esquecido até que rápido esse assunto. A mãe da criança meio que saiu como a maior culpada da situação, até porque o que ela fez foi realmente bastante imoral. Mas surgiram outras histórias de traição também envolvendo o Titã, outras polêmicas envolvendo seu nome e relacionamentos passados, o que fazia com que o pessoal já ficasse com o pé atrás em relação a qualquer coisa que surgia envolvendo seu nome. Até que chegou no começo desse ano e rolou essa polêmica mais recente, que novamente era envolvendo traição de novo, porém dessa vez foi além, porque a traição teria sido com uma menor de idade, onde o Titã teria mandado uma foto dele de cueca pra menina sem ela ter pedido ou sem motivo nenhum aparente. Junto de também várias mensagens muito esquisitas, essas que davam a entender que ele estava disposto a ir atrás de ter relações com essa menina, mesmo com ela sendo menor de idade e ele sabendo disso. E isso deu margem para várias mulheres mostrarem outros casos que teriam acontecido com elas envolvendo o Titã, principalmente quando elas também eram menores de idade. E aí é aquilo, na internet esse assunto virou uma bola de neve rapidinho. O Titã foi responder isso quase um mês depois, dizendo que quebrou a confiança das pessoas que confiavam nele, que o que ele fez foi inaceitável, que havia falhado como pessoa e como profissional, dizendo que tomou atitudes que não foram corretas, mas que apesar disso iria continuar correndo atrás de corrigir seus erros e voltando à vida normal dele. Ou seja, voltando a fazer lives e tentando melhorar como pessoa. E sinceramente eu não botei fé em nenhuma palavra do que ele falou aí, porque uma pessoa que quer representar arrependimento de verdade não volta pra internet dessa forma do nada, se desculpando de forma ambígua e respondendo o pessoal da maneira que ele respondeu. Por exemplo, aqui ele respondeu um cara dizendo que em live conversaria melhor, mas que veio aqui se desculpar com ele e todos que haviam decepcionado. Mas aí logo em seguida ele tá respondendo outro cara dizendo que antes não entendia a gravidade, agora já é diferente e consigo ver o real problema. Só que aqui já tem uma contradição, porque em uma das prints, uma das mais memoráveis, é justamente ele falando que a menina era menor de idade e que daria caquinha caso isso vazasse. É bem contraditório o cara dizer que não entendia a gravidade do problema, sendo que tem uma print dele no momento em que rolou dizendo que reconhecia isso como um problema. A atitude de começar a fazer lives depois e as coisas que ele foi falando, e algumas delas também foram bem paias, também dando a entender que ele não tinha entendido direito a gravidade do problema. E, enfim, dado todo esse contexto até agora, tudo isso são coisas que já aconteceram há um tempinho. Essa última do pronunciamento foi mês passado praticamente. Porém, nessa terça-feira foi revelado por alguns portais de notícia que a Polícia Civil de São Paulo recebeu denúncias
denúncias de pelo menos 3 mulheres, incluindo uma garota de 16 anos, que teriam sido possíveis vítimas de crimes sexuais envolvendo o Titã. Eu não vou entrar em detalhes e falar tudo o que foi dito na matéria, inclusive virou matéria da própria SBT, aparecendo na TV, então se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo no tempo certo. Mas para resumir todos os casos, aparentemente o Titã mandou um vídeo em que ele tava tendo relações com uma ex-namorada dele pra uma mulher que ele tava querendo dar em cima. Aquele caso que eu menciono no meu vídeo anterior, dessa vez com uma gravação que mostra um pouco da conversa gravada entre ele e a namorada dele, que foi o áudio que vocês ouviram no começo do vídeo, e também mais um relato de abuso sexual envolvendo o Titã. Depois disso, a Pen Game resolveu retirar o cara de vez da equipe, tendo em vista que antes disso ele só tinha saído de forma temporária enquanto tava resolvendo todas essas questões polêmicas. Então, dessa vez, oficializou a saída dele de vez, além de também postarem um pronunciamento dizendo que eles estavam acompanhando, queria dar o caso antes de tomar alguma decisão. Só que pelo jeito a moderação e a equipe desse time em si não é muito bem moderado ou não bate muito bem da cabeça, porque aparentemente a diretoria de lá tava falando que a menina tinha atiçado o Titã e que a situação não era nem tão preocupante porque a menina tinha 16 anos e já não era mais criança. Então, sinceramente, se você vê as mensagens que o Titã troca com essa menina e alega isso daqui, é doideira. Eu até tinha falado um pouco no roteiro antigo falando que, eu consigo entender a situação deles, não sei o que, mas com essas coisas que eles falaram aqui, não tem muito como concordar. Como resposta a tudo isso, o Titã postou um pronunciamento, ou melhor, uma nota pública dizendo que, em nome dos advogados, tudo se encontra em segredo de justiça, e é isso. Basicamente um pronunciamento sem se pronunciar. Sobre a situação em si, eu já disse no meu último vídeo quão decepcionado eu fiquei em saber desse Exposed, até porque eu acompanho o cenário de LoL de uma forma meio distante, e não entra na minha cabeça como o cara conseguiu acabar com a carreira dele inteira cometendo esses vacilos. Se você for parar pra ver toda a carreira do Titã, como ele chegou até o ponto em que chegou, você vai notar que esses vacilos já eram recorrentes. A diferença é que nunca teve um que fosse dessa gravidade. Então, a maioria deles, o pessoal só ignorava e fazia virar meme. Uma hora ou outra isso ia dar ruim, mesmo demorando um tempo para as coisas serem resolvidas, mesmo com o público esquisito de LoL pedindo para deixar o cara jogar e lidando como se isso não fosse nada demais ou diminuindo o peso do problema. Não é de agora que eu digo que não adianta nada aparecer da internet com o deboche que ele apareceu, até porque é a última coisa que o público realmente quer ver. Eu já vi inúmeras pessoas fazendo exatamente o que o Titã tentou fazer, voltando como se nada tivesse acontecido, ou melhor, voltando a trabalhar e focando em melhorar como pessoa, mas a real é que na imensa maioria das vezes não vai compensar nem pra você mesmo. Você não vai conseguir fazer ser o que era antes, até porque você sabe o que você fez, você sabe que o rendimento das lives vai cair, as pessoas que te acompanhavam já não vão ter a mesma visão que tinham de você, e também vão aparecer pessoas que vão pesar muito mais na sua cabeça do que caso você estivesse quieto no seu canto tentando ver o que vai dar toda essa situação. Na minha percepção não vale a pena, é só arrumar mais dor de cabeça ainda sem necessidade. E bom, como eu sempre digo, e também algo que eu gosto de fazer por aqui é trazer a conclusão de alguns assuntos, até porque eu acho interessante entender como certos casos terminaram. Eu não sei se vai terminar dessa forma, com a polícia investigando a situação, se algum processo vai ser movido contra o Titã, se ele vai, sei lá, ser preso, até porque são assuntos sérios que precisam ser tratados judicialmente. E se o Titã fez o que ele fez, ele precisa lidar com as consequências de verdade. E bom, eu sei que meu canal tá parado há um tempinho, eu juro por tudo que tô tentando criar ânimo pra voltar e deixar ele mais ativo, mas aos poucos eu vou conseguindo ajeitar tudo certinho e vou comentando de certos casos aqui e ali às vezes. De qualquer forma, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê por aí.